Me sinto muito bem, que eu gosto muito de estar. Atenção, gravando. Vocês, né, estarem aqui até agora. E a proposta foi, né, uma vez que a gente está num simpósio, né, de saúde mental, foi fazer um relato de uma experiência que eu estou vivendo, que eu estou tendo e que dela está dando para a gente, está dando para pensar algumas coisas, que acho que dá para conversar com os temas aqui que estão aparecendo, né? Que é um grupo que a gente construiu, começou a realizar lá no CAPS Infanto Juvenil do estado de Goiás. Para quem não conhece, ali acima da DEPAI, ao lado do Serra Dourada, né? Eu sou psicólogo do CAPS Infanto Juvenil desde maio do ano anterior. Eu era psicólogo do Hospital Materno Infantil. Fui psicólogo do Hospital Materno Infantil por 7 anos, eu sou do estado, né? E estou agora no CAPS. Também sou psicólogo do município. Eu trabalho lá na UPA do Jardim Novo Mundo, faço ambulatório, além de atendimento em consultório. Então eu estou nos dois vínculos. No CAPS é um trabalho, né, que eu tenho lidado muito com questões existenciais mais, vamos dizer assim, urgentes, né, como a questão das violências autoprovocadas, da automutilação dos adolescentes, tenho lidado com a questão do suicídio, né, com pessoas com ideação suicida, né, pessoas com planejamento, pessoas às vezes que já tentaram, né. Então, por conta dessa realidade, por conta dessa complexidade, né, eu estou lá desde maio do ano passado, eu decidi organizar, né, eu estou lá pela manhã, decidi organizar um grupo que está funcionando todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Às 10h15 a gente inicia. Né? E é um grupo que começou, claro, né, pequeno, e hoje a gente tem mais de 10 inscritos. Assim, as reuniões têm dado bastante adolescentes, assim, até 9 a gente já teve numa reunião. E é um espaço em que a gente está criando a oportunidade dos atendimentos ficarem não só em nível individual, né, que o atendimento individual é muito rico, a psicoterapia individual ela é muito rica, é muito transformadora, mas também a gente está criando a possibilidade dos adolescentes conversarem entre si. Eu acho que é uma proposta, é uma proposição, quando a gente pensa em grupo, bem diferente, né? Quando eles falam entre si, quando eles conversam, é como se eles pudessem se reconhecer um pouco mais, né? É como se pudesse haver uma maior representatividade, né? Então eles se percebem mais em algumas questões, eles se identificam, né? E a gente pode trabalhar de uma forma em que essa identificação que acontece, né, ela é mais profunda, né? Eles trocam entre eles também, e aí nesse sentido algumas questões chegam de uma forma mais intensa, né? E a gente vive um momento, né? Ajudamos a organizar um simpósio ano passado no Ministério Público aqui de Goiás. Jorge esteve lá presente junto comigo, falando, e a gente organizou um simpósio falando sobre a questão do suicídio, né, do Setembro Amarelo, e a questão do desalento. A gente falou sobre o desalento existencial na contemporaneidade, né, que a gente vive uma contemporaneidade em que há um vazio existencial, há um desalento, e que isso se reflete muitas vezes na adolescência, né? A adolescência é um período de grandes transformações, né? Eu ouvi aqui sobre puer, eu ouvi aqui sobre individuação, eu ouvi bastante desses conceitos, né? Enfim, conceitos junguianos. E a adolescência é justamente um momento de profunda transformação e que, de alguma maneira, reflete como está também a sociedade, como está esse meio em que a gente vive, né? E uma coisa que eu tenho me deparado muito e que eu tenho percebido é uma quantidade incrível, assim, que faz a gente ser tomado de espanto, de adolescentes que estão se automutilando, né? Ou que estão provocando a escarificação, como vocês preferirem, né? Que estão agredindo o próprio corpo, né?
E a gente pode entender isso também como um micro-suicídio, né? De alguma maneira é uma morte, porque é uma lesão no corpo dessimbolizada, né? Começa a faltar palavra, começa a faltar significado, começa a faltar o simbólico, começa a faltar sentido. Então o adolescente, naquele arrobo, né, da inquietude, num arrobo de ansiedade, ele começa a se agredir, a se mutilar. E a gente vê marcas que estão para além de algo simbolizado, mas sim alguma coisa para aliviar uma dor que não foi nomeada, que não foi simbolizada, né? E nós estamos vendo isso cada vez mais. Então nós temos muito diferente quando a gente pensa na tatuagem, por exemplo, né? Que é uma inscrição, né? Que tem uma imagem simbólica, né? Repleta de significações, e que de alguma forma inscreve vida no corpo, né? Enquanto que esses adolescentes muitas vezes estão movidos por uma pulsão de morte, ou pela sombra, se vocês preferirem, né? Estão de repente com um processo de individuação aí bloqueado ou dificultado, né? Por várias questões, por várias coisas que vão para além também só da questão deles. A gente precisa pensar, quando o Jorge fala de um trabalho de relevância social, a gente precisa pensar que a gente está no Brasil, né? A gente precisa pensar que a gente está num lugar em que, né, a gente está num lugar que tem uma história muito peculiar, que a gente teve uma sociedade, até pouco tempo, a sociedade escravocrata, em que a gente tem desigualdades muito grandes, a gente tem muitas injustiças sociais, a gente tem muito problema com a inclusão das pessoas. A gente precisa se dar conta disso. Quando a gente vai ver a história dos pacientes, dos adolescentes, por exemplo, que eu atendo, tem muita disruptura familiar, tem drogadição, tem violência, tem muita coisa, né, que está dizendo não de uma pessoa isolada, mas de uma pessoa no mundo, de uma pessoa em relação com os complexos familiares e com questões para além, que envolvem mesmo a cidade, o estado, o próprio país. Então a gente não faz um trabalho isolado disso tudo. A gente precisa entender que a gente não está nos Alpes suíços, né? Que a gente não está lá em Viena, né? Que a gente está no Brasilzinho mesmo, né? Cheio de questões, né? E com muitos preconceitos, né? E preconceitos, inclusive, que partem muitas vezes dos próprios governantes, né? Muita ignorância. Então, isso traz, por vezes, também desesperança, né? Isso traz, por vezes, incompreensões. E na clínica a gente tem como instrumento de trabalho, a gente tem uma ferramenta essencial, que é a empatia, né? A empatia ela é transformadora, porque a gente dá a possibilidade daquele ser, ou daquela pessoa, ser acolhida e ter a sua dor, o seu sofrimento qualificado, valorizado, reconhecido. E uma vez que ela entende que tem alguém ali que reconhece, que valoriza, que se importa, né? Aquela pessoa pode começar a dar mais palavras sobre tudo aquilo que ela sente, porque ela sabe que ela não vai desperdiçar as palavras dela, que alguém vai ouvir, que ela tem realmente um interlocutor e principalmente que ela vai poder se ouvir, né? Porque a finalidade maior da clínica é a gente fazer a pessoa se ouvir, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, na questão aí do suicídio, por exemplo, a gente está pensando, eu achei muito legal quando o Jorge falou lá no simpósio do Ministério Público, ele falou assim que é a falência do humano. O suicídio é a falência do humano. E eu fico pensando aqui, né, o quanto nós estamos falhando, né, como humanos, quando a gente pensa na inclusão das pessoas, quando a gente pensa nas questões de trabalho, né, que foram muito faladas aqui, né, quando a gente pensa nisso tudo, né, uma questão que me vem é, será que as pessoas estão tendo, né, oportunidades para serem tratadas ou se sentirem dignas, né? Será que as pessoas estão tendo oportunidade para ter uma existência digna, ou será que elas estão sendo reconhecidas e valorizadas no que elas fazem? A gente vê um país em que dezenas de milhões de pessoas estão na informalidade, né?
que muitas pessoas, na verdade, produzem na marginalidade, que não são formalmente reconhecidas, que vivem, né, vamos dizer, realmente às sombras. Realmente, assim, isso gera uma angústia, um sofrimento muito grande, especialmente nos jovens, né? O que eles vão fazer, o que eles vão ser, né? Então o pensamento vem para eles também nesse sentido, né? O que eu vou ser, o que eu vou fazer, será que eu vou ter perspectiva? Eu vejo adolescentes assim muitas vezes, né? E falando especificamente desse trabalho, desse grupo, eu vejo adolescentes assim com essa questão, né? Quer dizer, o que eu vou fazer, será que o que eu faço vai ser reconhecido? De repente um adolescente que adora desenhar, que é super talentoso no desenho, de repente não, aquilo não serve, você não deve fazer isso não vale, isso não tem valor, você tem que fazer outra coisa, né? E aí de repente ele é mutilado na potencialidade dele, naquilo que ele poderia ser algo em que ele se reconhece no que ele faz, que tem realmente um valor para ele, que tem a ver com algo que pode ajudá-lo no seu processo de individuação, dele se tornar quem ele é. Então vejo isso, né? Muitas vezes os adolescentes ali alienados do próprio desejo, muitas vezes sendo, né, eu vi aqui foi trazida uma mitologia aqui, né, uma história da mitologia de Cibele Artes, né? Então eu vejo assim, né, algumas situações em que esse adolescente muitas vezes ele não consegue ainda, né, se desvencilhar dos desejos que são colocados a ele para conseguir vivenciar aqueles que são dele mesmo, né? Então a gente tem toda essa situação, essa realidade. E quando o paciente, as pessoas se distanciam do próprio desejo, de quem ele é de verdade, daquilo que é autêntico dele, isso provoca adoecimento, isso provoca sofrimento, né? Então na experiência que eu tenho tido nesse grupo, né, eu vejo adolescentes que muitas vezes queixam-se muito de não ser reconhecido nos sofrimentos deles, nos desejos deles, né, de pais, muitas vezes que, né, de abandono afetivo. Percebo falas assim, né, isso aparece muito, incompreensões, dificuldade de comunicar, né? Muita raiva, muito ódio, muitas vezes justamente por isso, né? Porque tem alguma coisa, né, que de repente do amor inverte, vira ódio, né? Quer dizer, a gente vê muitas vezes adolescentes com um narcisismo ferido, né? Que não foi devidamente cuidado, que não foi devidamente, em que eles não puderam cultivar aquilo de uma forma que pudesse crescer, se desenvolver e se sustentar e se fortalecer, né? Então o que a gente faz na clínica e no trabalho é ajudar com que esses adolescentes, no caso, né, se tratando do grupo, que eles se reconheçam, que eles se deem conta da individualidade deles, da particularidade deles, e que assim eles possam cultivar melhor quem eles são, o valor que eles têm, que eles possam se ver de uma outra maneira, né? Que eles possam falar deles e de um para o outro. Isso é muito legal porque começa a acontecer, começa a circular, né, as ideias, e eles começam a se dar conta de que eles não estão sozinhos, né? Isso é fundamental, né? A retirada do paciente de uma condição de solidão, que é quando ele percebe que outras pessoas também, né, conseguem perceber o que ele está sentindo, passam por uma situação semelhante, e aí a gente pode tirar aquela pessoa de uma situação de solidão profunda, de desesperança, de desalento, né? E, inclusive, possibilitar que cada um comece a criar uma visão prospectiva da vida, né? Jung fala muito disso, né, da questão prospectiva da vida. Quer dizer, quando o paciente começa a falar de um futuro, de possibilidades, né, isso é um sinal de que ele está começando a melhorar, de que há vida possível, né, de que há desejo de viver mais do que desejo de morrer, né? Então, quando a gente começa a falar sobre possibilidades, de repente a gente começa a ver pacientes que apresentam vida na fala deles, né? E isso a gente faz na medida em que a gente tira essas pessoas dessa condição de desamparo, de incompreensão, né? Então, nesse trabalho a gente tem realizado dessa forma. Recentemente
A gente passou um filme para eles, foi sugestão de uma paciente no grupo, que é uma paciente que é negra, e ela sugeriu um filme chamado Felicidade por um Fio, que é muito bacana, não sei se vocês já assistiram, que é a história de uma mulher que a vida inteira é uma mulher negra, né, que tem o cabelo crespo, e a vida toda a mãe dela alisava o cabelo dela, né, a vida toda ela tinha que ter o cabelo liso, ela tinha que estar impecável, ela tinha que ser perfeita para encontrar o trabalho ideal, o marido ideal, né, e para ser valorizada aos olhos de um homem, né? Então tinha toda essa, vamos dizer assim, na verdade ela vivia o desejo da mãe, né? Então vai bem ao encontro do que foi falado aqui, né? De repente uma mulher vivendo o desejo da mãe, mas absolutamente desconectada do desejo dela, do processo de individuação dela, da felicidade dela, né? E aí chega um dado momento que ela não suporta, ela toma um porre, né? E aí vem um momento, né, vamos dizer assim, em que da ordem a coisa se faz um caos, né? De repente vem o sombrio, né? E faz ali tudo, né? Muda toda aquela situação, e aí vem um caos em que ela bebe demais, ela sai, ela encontra alguém, e aí ela, vamos dizer assim, perde o controle na noite, faz um monte de coisas assim inesperadas, e uma delas ela rapa o cabelo dela, corta o cabelo todo, né? E simbolicamente é uma ideia dela conseguir cortar, né, os laços com a mãe. E aí me vem muita imagem de Rapunzel, né? Aquela ideia da mãe de repente devoradora, da grande mãe no aspecto negativo. E quando ela faz isso, né, ela começa a nascer para uma outra vida, né? Jung fala muito, eu gosto muito dessa metáfora dele, eu gosto muito de quando ele fala de morte e renascimento, né? Ele fala disso de uma forma bela e profunda no livro dele, Símbolos da Transformação. Eu penso que é um livro essencial, né? Em psicanálise a gente também fala, né, disso, né, do luto, quando a gente fala, por exemplo, da adolescência, do corpo infantil, da personalidade infantil, né? E a gente faz muitos lutos na vida, a gente, né, precisa morrer e renascer, senão a gente não consegue, né, se transformar. É isso que o Puer faz. O Puer traz novidade, o Puer traz mudança, né, justamente em contraposição ao Senex no aspecto mais negativo, mais que é aquele do que é, vamos dizer assim, muito rígido, daquilo que não muda, daquilo que é velho, daquilo que não se renova, que não se transforma. Então, de repente, vem o Puer e traz essa possibilidade de transformação, né? Então, claro que se as coisas ficam o tempo todo líquidas, elas não têm uma consistência, não têm uma forma, não se consolidam, e é complicado se fica o tempo todo no Puer, se fica o tempo todo no nível mercurial, se as coisas não tomam consistência. Mas, ao mesmo tempo, se elas ficam rígidas, se aquela ideia de morte fica rígida o tempo todo, se a possibilidade de se transformar fica impedida, quer dizer, também não tem vida, né? Vida, ela se dá com equilíbrio do Puer e do Senex, na morte e no renascimento. Então há a possibilidade de morrer uma determinada vida que se vivia, ou que se tinha, ou que se fantasiava que deveria ser, né? E que muitas vezes estava ali distante do desejo propriamente, que estava ali distante, né, do que é a pessoa de fato e do que tem a ver com o processo dela de individuação, né? Então, assim, a vida tem a ver com isso, né? Morrer determinadas fantasias, determinadas ilusões, para nascer algo novo, para nascer possibilidade, para nascer esperança, né? E a clínica é isso, é a esperança, né? Quando a gente fala de clínica, a gente está falando de esperança. E quando o adolescente começa a perceber, não, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo outro, é muito legal, né? Então, nesse filme, essa mulher, por exemplo, ela trabalhava com a área de estética, a área publicitária, e toda a publicidade dela era voltada por um apelo mais erótico. Aí o Eros no sentido esvaziado, apenas do erótico, apenas, né, com apelo sexual. Quando ela se dá conta de que ela está nessa posição unicamente de um objeto a serviço do desejo do outro, né?
quando ela está, se vocês quiserem, vivendo uma persona destituída, né, de um processo transformador maior, quando ela está no trabalho simplesmente reproduzindo algo que é colocado para ela, sem uma coisa mais autêntica, né, ela simplesmente decide romper com isso, criar uma nova linguagem, né, ela decide fazer um trabalho diferente, falar de uma mulher, né, que não é absolutamente isso, que não se resume a isso, né. Eu gosto muito de uma frase da Valesca Zanella, que é uma amiga professora lá da UNB, que é minha casa, que ela diz assim, né, no livro dela de Saúde Mental e Gênero, né, que os homens aprenderam a amar as coisas e as mulheres aprenderam a amar os homens, né. Então, no caso ali no filme, ela passa a se amar mais, ela passa a encontrar o desejo dela, a sair da posição de um objeto, né, para simplesmente o desejo do outro, o gozo do outro. Ou, se vocês quiserem, ela começa a romper a persona, né, a máscara cai, ela confronta com a sombra, né, e aí o ânimos, né, caminha numa direção, um autoconhecimento, a algo, ou atitudes, ou a busca por coisas que deem mais sentido a ela, que deem mais felicidade, que a fazem se conectar mais com a profundidade dela, com o self, né? E aí é isso que é importante na questão do trabalho, né? Se o trabalho ele é meramente uma reprodução, se ele é meramente mecânico, se ele não envolve criatividade, se ele não envolve inovação, ele vai se tornando alguma coisa diferente do que a gente pensa da criatividade, né? Ele vai se tornando pura e simplesmente repetição, sofrimento. Então, quando os adolescentes estão ali no grupo falando disso, né, eles estão de repente também angustiados com essa coisa assim. Nossa, o que eu vou fazer? Como disse uma vez, vou arrumar um emprego ali, ganhar só um salário mínimo, ficar fazendo isso e aquilo, e pronto. Quer dizer, a perspectiva mínima. E de repente não precisa ser só isso, não tem que ser só isso. Há outras possibilidades, né? Tem uma, inclusive no grupo que eu acompanho há mais tempo também em terapia individual, que agora começou a fazer um curso superior na área da saúde. Então acho que é bem legal, porque tem essa questão de se envolver com a questão também do cuidar, né? Ela está cuidando melhor dela mesma e está se dedicando mais agora, né? E está tendo toda uma perspectiva de fazer uma formação na área do cuidado, né? Então, assim, quando a gente faz esse trabalho, a gente promove essa discussão em grupo, quando os adolescentes podem conversar entre eles, né? Eles podem reconhecer também que há caminhos, há esperança, há possibilidades que eles antes não imaginavam, né? De repente, uma adolescente fala que ela está começando a se reconhecer melhor em relação a como ela é, né? Ela lida melhor com a questão dela, quando ela para de se diminuir por conta da cor, por conta do cabelo, quando ela começa a se dar conta, né, de que ela tem uma beleza genuína, autêntica, de que ela tem muito valor, de que ela não tem que ser de um jeito ou do outro. Isso reflete nos outros, né? Os outros começam a se dar conta de que eles podem ser como eles são, eles começam a perceber que eles podem ver beleza em como eles são, que eles podem ver perspectivas, né? E tudo isso pode ser trabalhado. E aí, de repente, ao invés, né, deles simplesmente se cortarem, né, que é quando falta palavra, falta sentido para a vida, quando falta possibilidade de simbolizar, eles começam vamos dizer assim, ao invés de cortar, né, a se cortarem, né, eles começam a falar, e aí vai tendo toda essa mudança. Os cortes vão deixando de ser feitos na pele, no corpo, né, e outras coisas, na verdade, vão sendo construídas, vão sendo possibilitadas, né. Vai saindo a coisa do nível do corte, da dessimbolização, né, ou da assemia, da falta de sentido, para a construção de um sentido, para a construção de algo repleto de significações, né? E aí a gente sai, a ideia é sair do risco maior do suicídio, da desesperança, né, para alguma coisa que de alguma maneira anuncia uma possibilidade, né? E o desafio do clínico, numa situação como essa, né, é uma situação que eu penso que exige coragem,
Porque quando a gente lida com matemática assim, a gente está lidando sempre com a possibilidade da gente falhar, ou mais do que isso, da gente lidar com um infortúnio, com a possibilidade de alguém de fato concretizar, por exemplo, um suicídio, né? Então é preciso coragem nesse sentido, porque a gente lida com o risco e a gente também precisa lidar com a nossa sim, nossa impotência em algumas situações, como também com a não onipotência, né? Com a situação da gente fazer algo, mas saber que há um limite também para o que a gente pode fazer. Há um limite, a gente deve dividir essa responsabilidade com outras pessoas, com familiares, com outros profissionais. E também a gente tem que ter muito cuidado na contra-transferência, para a gente também não se irritar com o paciente, para a gente não ficar com raiva, porque ele não se comporta como a gente espera, porque ele não melhora, porque ele não consegue, vamos dizer assim, dar mais valor à vida, porque ele não consegue sair daquele estado, né? A gente fica muito angustiado em algumas situações, assim, principalmente nessas situações mais extremas. E aí a gente precisa ter muita empatia, a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa saber lidar com os nossos pontos cegos, né? Ter cuidado com o modo como a gente reage, né? Porque a gente também deve respeitar esse tempo de cada um, a gente deve respeitar e conseguir acolher as dificuldades, né, de cada um. A gente precisa também saber tolerar e conseguir ouvir quando alguém está falando, né, de um sofrimento maior e mesmo, né, que está falando que vai ali se matar, porque se a gente não fizer isso, se a gente não der essa possibilidade de escuta, né, se a gente quiser o tempo todo, com muita angústia, resolver aquilo ou acabar com aquele estado de sofrimento, muitas vezes a gente vai atropelar, passar por cima do tempo da pessoa. E essa pessoa precisa de tempo, cada um tem um tempo. O processo de individuação é diferente em cada um. Então, num grupo, ele também é diferente, né? E aí a gente precisa ter essa sensibilidade para sentir as diferenças, para perceber as diferenças e não querer igualar as pessoas, né? Isso é fundamental num trabalho de grupo, né? Assim como quando a gente pensa no trabalho, né? Cada pessoa ela tem uma qualidade, uma potencialidade, uma habilidade diferente, né? O maior erro é a gente esperar a mesma habilidade de diferentes pessoas, ou esperar que as pessoas, né, devem ter a mesma capacidade, a mesma habilidade. Não, são pessoas, cada uma tem habilidades diferentes, em situações diferentes, valores diferentes. E a gente está vivendo um momento muito crítico, um momento de uberização do trabalho, um momento de precarização, e fica essa questão, né? Até que ponto, né, eu vejo perspectiva, ou se vê perspectiva de um trabalho que se tem a ver consigo, né? Que tem a ver com a pessoa, né? E eu fico me perguntando, como que esses adolescentes ficam? Será que eles se veem fazendo algo que tem a ver com eles? E a preocupação nossa é a gente ajudá-los a conseguir ver perspectivas, ver possibilidades de trabalho, de contribuição para o mundo, de uma forma deles, que tenha a ver com eles, que faça sentido para eles, né? Por isso a gente fala da diferença entre o labor e o trabalho, né? O labor, ele envolve a alma, ele envolve significação, né? Aquilo tem alma, né? E quando é uma coisa pura e simplesmente mecânica, pura e simplesmente que a pessoa faz ali, ela se robotiza, né? A gente tem muitos robôs no mundo atual, na vida atual, né? E como dizia meu professor Francisco Martins, meu orientador no mestrado, na UNB, ele dizia assim que o obsessivo, né, ele vence, né? Ele é como um zumbi, ele vence, mas ele vence com uma úlcera no estômago, né? Ele vence, mas ele não consegue brincar com os filhos, né? Quer dizer, é aquele que consegue ter sucesso, entre aspas, né? Mas ele está robotizado, ele está desconectado da alma, ele está desconectado da vida, e ele é um sério candidato a suicídio, né? Se a gente parar para pensar no sofrimento, às vezes ele pode chegar a um nível insuportável, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. É uma questão que me vem também no trabalho com os adolescentes, né? E a gente tem esse desafio, né? Quer dizer,
como estão os nossos adolescentes, né? Muitos deles já muito cansados, desanimados, né? Sem esperança, alguns muito ansiosos, porque a gente tem um mundo justamente assim também, né? Também por isso, né? A gente tem um mundo em que as coisas são muito incertas, a gente tem um mundo em que as coisas estão liquefeitas, em que nem sempre eles encontram empatia, reconhecimento, né? Uma vez num atendimento, um deles falou, né, um dos adolescentes, depois virou uma discussão, quer dizer, um deles se queixou assim, não devia ter essa história de Setembro Amarelo, não, porque quando a gente vai falar alguma coisa para as pessoas, né, quando a gente fala de um sofrimento da gente, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, todo mundo fala que é bobagem, todo mundo fala assim, na minha época não era assim, na minha época eu agi de outro jeito, você tá assim, e aí critica o adolescente. De repente, quando chega no setembro, né, quando chega em setembro, o que foi com você? Vem cá, vamos conversar, eu quero te ouvir, né? E aí eles começam a ficar putos com isso, né? Quer dizer, que Setembro Amarelo o quê? Isso é uma conversa fiada, porque durante o ano inteiro não é assim, né? E é que chega de repente no mês tudo muda, como se a gente, né, como se vocês fossem realmente, ou como essas pessoas, os familiares fossem realmente preocupados ou realmente quisessem saber, né, da gente. Então, o que eu queria dizer é isso, né, que a gente precisa criar espaços de escuta, de qualificação do outro, e a possibilidade de fazer esse trabalho em grupo, que eu estou à frente, né? Começamos, na verdade, eu e uma colega, a psicóloga Juliana Carrijo, pessoa, e ela precisou sair de licença médica, mas é sempre bom lembrar dela. Ela começou aqui comigo esse trabalho e espero que ela retorne, né? E é muito legal quando tem um terapeuta e um coterapeuta juntos, né? Enfim, mas o desafio, a ideia foi criar justamente esse espaço, um espaço de escuta em que há também trocas, em que há diálogo entre esses adolescentes. E aí muitas vezes a gente leva música, a gente leva um filme, a gente às vezes lê algum conto, né? E um dos contos que a gente leu foi o Rouxinol e a Rosa, do Oscar Wilde, que eu acho que tem muita coisa ali para trabalhar, né? E então, assim, essa possibilidade deles trocarem, deles falarem uns com os outros, deles poderem se reconhecer uns nos outros, se identificar, ou mesmo de um intervir na fala do outro, né? Quando aquilo acontece, que não é alguém diferente, tão diferente deles assim, no sentido de ser de outra geração, né? Mas alguém de repente como eles, adolescentes como eles, né? Adolescente como eles, isso dá uma, vamos dizer assim, uma perspectiva diferente, né? Eu acho que é muito enriquecedor, é uma contribuição né? Claro que o atendimento individual ele é muito rico, ele é muito transformador, mas o atendimento em grupo ele traz outras possibilidades, outras riquezas, e traz essa possibilidade, né, deles de repente, ou dessas pessoas em grupo criarem alguma coisa nova, né, também no sentido coletivo, né, e se fortalecerem uns com os outros, né. Então tem sido uma experiência muito rica. Eu não sei se quem aqui já trabalhou com grupo, quem já fez, né, a gente está fazendo lá desde setembro do ano passado, 20 de setembro foi quando eu iniciei, e ele funciona, né, às sextas-feiras. O CAPS ele é porta aberta, para quem não sabe, né, ele não tem fila de espera, tem psiquiatra no CAPS atendendo também. Os pacientes podem ser atendidos também de outras cidades, porque é um CAPS estadual nosso, né? Então a gente tem pacientes de outras cidades também, muitos aqui de Goiânia, mas outros pacientes de outras cidades. E aí a gente tem essa troca, esse momento lá que a gente vivencia, e né, os pacientes são acolhidos no CAPS, e eles passam primeiramente para atendimento individual. E aí quando se vê que tem essa possibilidade deles frequentarem, deles irem, além do atendimento individual, ou em algum momento, a gente, quando avalia que pode ficar só no grupo, ou depois do atendimento individual, de um tempo que ele possa ficar só no grupo, né, ele pode estar participando, né. Então tem pacientes que ainda estão em atendimento individual, tem pacientes que estão só no grupo,
ou que já tiveram atendimento individual. E a gente tem esse momento, a gente tem essa troca, e o CAPS está aberto. Se vocês precisarem caminhar, se tiver alguma situação assim, é bom vocês saberem que tem esse trabalho. Tem, claro, outros psicólogos lá atendendo também individualmente, né? Tem um outro CAPS infanto-juvenil aqui em Goiânia, que trabalha muito com essa temática, que é um CAPS municipal, que é o Água Viva. Vocês já devem ter claramente ouvido falar, né? O Água Viva é um CAPS também muito conhecido, lá no setor Negrão de Lima, é um CAPS infanto-juvenil. E a gente está tendo também esse trabalho, estou trazendo para vocês, lá no CAPS infanto-juvenil do estado de Goiás, que é um CAPS, no caso, estadual. Então ele é porta aberta, e se for preciso, se alguém quiser encaminhar, se tiver algum paciente nessa situação, né? Muitas vezes eu mesmo encaminho da UPA, né? Que é o CAIS, lá no Novo Mundo. Eu faço um ambulatório, e o ambulatório municipal é diferente do atendimento do CAPS, né? Eu atendo, no caso, pacientes que são encaminhados por regulação, as vagas são reguladas, mas é um trabalho mais solitário ali, né? Eu estou ali, e não é, a UPA ela não é entendida que ela deve atender, né? É um CAIS que se tornou UPA, que ali ele não deve, vamos dizer assim, não é a prioridade dessa unidade atender situações de alto risco. Então, se eu também me dou conta de que tem uma situação de risco maior, e eu percebo que tem um benefício dele ser atendido no CAPS, né, eu encaminho, eu também posso encaminhar. É como eu já encaminhei, inclusive, lá para o CAPS infanto-juvenil, e aí lá eu tenho a possibilidade de acompanhar de uma outra maneira, né, com assistência também psiquiátrica, que é fundamental, que é muito importante nesses casos. Quando a gente percebe, né, que tem um risco de suicídio, especialmente, né, quando esse risco é um pouco maior, né, e alguns fatores são importantes para a gente observar desse risco de suicídio maior, né, quando o paciente começa a ter ideações e começa de repente a ruminar muito essas ideias, começa a querer planejar, né, quando já tentou, por exemplo, o risco é muito maior. Quando tem alguns fatores predisponentes na família, como o uso de drogas, né, dos familiares, quando tem situações de violência, de agressão sexual, né, de abuso, agressão, né, então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, com essas questões, tem que ter muita sensibilidade, e é muito importante esse atendimento também contar, né, com um psiquiatra. Por isso eu estou falando do CAPS. Felizmente, lá no CAPS chegou um psiquiatra novo. A gente estava com um só de 15 em 15 dias. E agora chegou um que era lá do Hugo. E parece que agora está lá no CAPS, né? Ele chegou. Então é isso. Aí eu estou passando essa experiência para vocês. Estou relatando como um trabalho, como algo que a gente está fazendo, né? No sentido aí de buscar uma melhora, né, desses adolescentes, uma melhora da saúde mental deles, né? Buscar que eles tenham esperança, que encontrem perspectiva. E como clínico, né, tem sido um desafio, tem sido algo, né, que também me leva a questionar a mim mesmo algumas, né, é algo que, para o clínico que está fazendo o trabalho, ele deve também revisitar a adolescência dele, a infância, a adolescência. Ele deve revisitar as questões dele. Então é muito importante quem está atendendo também ser atendido, também não deixar de estar em análise, para lidar com as suas próprias questões, para lidar muitas vezes com, né, quando a gente lida com essa questão da morte, quando a gente lida com suicídio, é algo que toma muito a gente, né, é algo que também nos impacta muito. Então eu reitero mais uma vez também a importância muito grande do autocuidado do terapeuta, do clínico que está fazendo o trabalho, tá, gente? Então é fundamental até para que a gente possa cuidar melhor do outro, para que a gente consiga ouvir, para que a gente não seja contaminado, né? O Jung fala muito da contaminação psíquica, do quanto ela é arriscada, do quanto ela é perigosa. Então a gente precisa estar inteiro, até para não desmoronar junto com a pessoa, até para a gente não desesperar, até para que a gente consiga transmitir segurança, que a gente consiga transmitir confiança. Isso não significa que a gente tem que ser uma pedra ali na frente, né?
que a gente não vá sentir, que a gente não vá se impactar, mas a gente precisa estar bem e ser um alicerce para aquele que chega até nós, para aquela pessoa que está em sofrimento, para que ela possa a partir dali também se reconstituir, né? E ter ou criar novas possibilidades de vida, inclusive, né, vislumbrar a possibilidade de se sentir, vamos dizer assim, uma pessoa, alguém também com um papel social, uma inserção social, né, que é fundamental, que é muito importante na vida de todos nós, né, que se dá muitas vezes, né, no trabalho. O trabalho é algo fundamental para a gente, também diz muito sobre quem a gente é, e, né, só é possível a gente encontrar realmente aquilo que faz sentido e que a gente, né, encontra um valor naquilo que a gente faz quando a gente está melhor com a gente mesmo e quando a gente está em sintonia com a nossa verdade, com a nossa individuação, quando a gente tem a possibilidade, né, de ser coerente, ou como Rogers diria, a gente está em congruência com a gente mesmo, né? Então é isso, queria agradecer, abrir para alguma questão, se alguém tiver. Obrigado pela paciência de vocês terem me ouvido.